Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe o deputado italiano Walter Fanganiello. Bom dia, bem-vindo, Walter, prazer recebê-lo. Bom dia a todos. E recebemos mais uma vez, com muito prazer, a candidata ao Senado na Itália, Silvana Risioli. Bom dia, Silvana, bem-vinda. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom estar de volta na Rádio Super. Prazer tê-la de volta aqui com a gente. Bom, vou começar pela Silvana. Silvana, que já até recentemente esteve conosco aqui, até para a gente prestar atenção e prestar serviço, aliás, para a comunidade, Silvana, para a comunidade italiana que está nos ouvindo agora. As cédulas para essa eleição, para aquelas pessoas que são italianas, moram fora do país e vão votar, já estão para chegar, né? Estão chegando hoje. Exatamente, né? hoje. Só que a eleição, o processo eleitoral tem que ser cumprido com muita urgência, porque os envelopes já franqueados deverão chegar nos respectivos consulados até o dia 1º de março. A correspondência que chegar depois vai ser invalidada. Então, é muito importante que realmente os italianos, seus descendentes, votem até no máximo dia 25 para colocar a correspondência no correio. Walter, que está aqui com a gente também pela primeira vez, nesse caso, Walter Fanganiello, seja muito bem-vindo. Walter, o senhor é candidato à reeleição, né? Não, eu sou candidato pela primeira vez. Pela primeira vez também. Eu sou um Walter Fanganiello Maierovic, sou um desembargador já aposentado do Tribunal de Justiça e agora concorro por várias razões. Eu presido o Instituto Brasileiro Giovanni Falcone. Eu trabalhei com o juiz Falcone porque eu sempre fui um juiz também antimáfia. O Falcone, só para os ouvintes e Rodrigo terem ideia, o Falcone foi um juiz dinamitado pela máfia, e com o qual eu trabalhei quando da extradição do Tommaso Buscetta, um grande chefe mafioso, um boss dos dois mundos, andava por aqui, pelos Estados Unidos e, evidentemente, pela Sicília. Mas nós temos, se permitirem, uma regra básica. Eu estou dizendo eu e a Silvana, que somos do partido Liberi e Uguali. Nós abraçamos fortemente, tá, a doutrina do Max Weber, que é o pai da sociologia. O que ele disse? Que política é serviço e não é profissão. Então nós estamos indo para servir uma comunidade que, com relação à atividade parlamentar, está totalmente abandonado. A ponto, Delma, você está sentada, né? Não vai tomar um susto. A ponto de se pagar, Rodrigo, para uma cidadania, para um reconhecimento de cidadania, que na Itália é por sangue, 300 euros por pessoa. 300 euros. Olha, é um direito fundamental. Veja o brasileiro. Ele vai nasceu, tem a cidadania, vai ao registro civil, não paga absolutamente nada e nem pode pagar, porque é um direito fundamental. Mas também é um direito fundamental na Itália. Agora, os nossos concorrentes, que foram deputados e senadores, aprovaram isso, 300 euros. O que acontece? Nós temos cidadãos italianos pelo sangue que teriam esse direito fundamental que não conseguem. Então nós temos gente de primeira categoria e de segunda categoria. Quem tem dinheiro para pagar pode ter esse reconhecimento. Quem não tem esse reconhecimento. Pode-se dizer, então, que essa seria uma grande plataforma de campanha do senhor? Sim, minha e da Silvana, mas ela não se reduz a isso. Se a gente pegar, vamos pensar num elenco telefônico que é acessível por internet, a quantidade de nomes de pessoas italianas é enorme. Agora, como é que se faz isso? Nós temos um consulado, e vários têm problemas, tá? São raros os que não têm. Aqui em Minas, por exemplo, não existe muito desse problema. Mas em São Paulo, para se conseguir uma cidadania, que é uma mera declaração, se leva 14 anos. Fora esses 300 euros, tem mais que contratar o despachante, os documentos precisam ser oficializados, tem taxas. Então,
é uma coisa simplesmente absurda. E dentro desse contexto, a nossa plataforma também é com relação a isso, mas principalmente a italianidade, que a gente precisa resgatar, apoiar. Silvana, desse período de campanha, tal, né? Você já passou por aqui antes, conversou com a gente, e falando da dificuldade que é para conseguir chegar nesses italianos que moram fora do país com tanta rapidez que pede essa eleição, né? As cédulas já estão chegando hoje. Mas o que foi que você conseguiu ver nessas andanças que você fez pelo país? Qual que é a maior, digamos assim, o maior pleito dos italianos hoje que moram aqui no Brasil e que vocês puderam enxergar isso e que vocês pretendem levar, caso sejam eleitos, lá para o parlamento na Itália? Pois é, Delma, nós temos que pensar que aqui no Brasil, nós temos, no decorrer de todos esses anos, nas emigrações, né, que se sucederam, desde a migração rural, tecnológica, agora os novos empreendedores, né, foram mais de 30 mil novos imigrantes que chegaram aqui no Brasil nos últimos 10 anos, né, uma nova onda migratória, né, claro, devido à crise. Então, nós temos esse número enorme e temos que considerar 60 milhões no mundo inteiro. Então, realmente, é um número enorme. A dificuldade de chegar até eles não é tão grande, porque os italianos, eles continuam tendo o DNA da italianidade, né? Que realmente são características que não se perdem, né? Pela lei ius sanguinis, como o Walter falou, é um direito. O direito realmente da cidadania pela lei do sangue. Então, é o DNA que diferencia os italianos pela criatividade, pelo empreendedorismo, pelos negócios, pela arte, pela cultura. Eu diria pela sensibilidade, né? E pela gioia de viver, né? Alegria de viver. As maiores necessidades realmente são aquelas ligadas à burocratização dos serviços consulares, que não é tanto o caso de Minas Gerais, mas em outras regiões nós temos tem se refletido de forma clara, palpável. Realmente, hoje as circunscrições consulares estão sendo reduzidas em termos de orgânicos. Quer dizer, o governo italiano não está investindo tanto quanto deveria em relação a outros países, como a França, a Alemanha, a Bélgica, né? Então, realmente, temos também esse problema, que inclusive, agravado pela própria ineficiência, né, de alguns serviços e, por outro lado, por lei, né, que impelem um pagamento financeiro para um direito fundamental. Posso pegar uma carona, claro, se vocês permitem? Só para ficar bem claro isso que a Silvana coloca. Um exemplo. Vamos pensar em alguém do Espírito Santo. O passaporte, tá? Já o passaporte italiano, o passaporte europeu, ele tem um prazo de validade, que nem o nosso aqui no Brasil. Ele precisa ser renovado. Agora, com relação administrativamente à Itália, aos consulados, quem está no Espírito Santo tem que ir para o Rio de Janeiro, no consulado do Rio de Janeiro. E tem que comparecer pessoalmente a uma entrevista. Então, veja, como é que vai ficar esse custo? Vai para o Rio, não se resolve em um dia. Se marca uma entrevista depois de uma semana ou às vezes um mês, se a pessoa tiver sorte. Então, toda essa burocracia, na realidade, é um grande desrespeito. E impede até a integração entre os dois países. Exatamente, né? Esse é o ponto. E, por falar em integração, você tinha perguntado sobre a grande meta. A grande meta, e vale para o Brasil também, é o distanciamento entre o representante e o representado, o parlamentar e aquele que o elegeu. O que se vê por aqui? Ocorre a eleição,
e a pessoa desaparece e só volta para a próxima eleição. Por isso que eu até sou contra a reeleição para a mesma função. Mas essa distância que é abissal, que é gigantesca entre representante e representado, eu e a Silvana temos um projeto usando tecnologia para reduzir essa distância. Montando o quê? Vamos pensar como uma rede que tem os seus nós. Nós vamos ter representantes que vão estar nos informar e nós vamos ter o contato direto. Então, reduzir essa distância. Isso é fundamental. Por quê? Porque se reduzido a distância, você parlamentar, tem que prestar contas o tempo inteiro. Não só conta do que está fazendo, mas do que recebe e o quanto gasta. Para não virar turismo. Que me desculpe a ausência, mas foi eleito senador, vejam, senador, alguém que não fala italiano, que não compreende italiano, que quis falar em português no parlamento e que não foi aceito. E eu pergunto, fora o turismo, está fazendo o que lá? Me refiro ao candidato ao Senado, vamos deixar claro, ao senador que se chama Fausto Longo e que agora, como dizem os portugueses na sabedoria portuguesa, passa de cavalo a burro. Isso significa, não é mais candidato ao Senado, mas é candidato a deputado. Aqui no Brasil a gente vê muito, desculpa, Rodrigo, essa questão, pegando como gancho que o senhor está falando, essa política do tomar lá da cá aqui, relacionada ao Congresso Nacional e o governo. Na Itália acontece muito isso? Sim, e veja Delma, eu falei de uma pessoa que não fala italiano, nós precisamos concentrar nisso, tem que escolher um bom candidato. Não fala e nem entende. Então ele é pior do que o Tiririca, porque o Tiririca se manifesta em português e se manifesta bem, ele é um artista. Agora, qual é a minha proposta diante desse quadro? O Brasil propôs, teve aí o projeto desse José Serra, a criação dos distritos, do voto distrital. Só que os distritos nesse projeto são gigantescos. O que acontece quem tem voto distrital? Vamos pensar na Suíça, nos cantões, por exemplo. Há uma proximidade, vamos pensar nos vereadores, há uma proximidade com a população. Qual é a solução jurídica constitucional no mundo inteiro? É criar um instituto do recall. Então, se o sujeito muda de partido, descumpre o que prometeu, se dá o recall, a rechamada. Isso, para a Itália, internamente, não se vai discutir. Mas para aquele que representa uma comunidade no exterior, então, para a América do Sul, há necessidade de se ter o recall, a rechamada, até para que... nós estamos aí, já tivemos currículo, temos nome, estamos lá para servir. Mas veja que aspas, que moleza. Rodrigo, você gostaria de viajar de primeira classe? Quem não gostaria? Você gostaria de ter uma remuneração que, se a gente pensar aqui no dinheiro nosso, vale 4 vezes mais? É muito cômodo, né? Você gostaria de ter... Vamos lembrar aí dos juízes com esse imoral auxílio moradia dos juízes. Mas lá o parlamentar tem auxílio moradia. Então, todos esses que a gente chama aqui de penduricalhos, tal, com tudo isso, aquele que está no exterior, ora, tem lugar melhor para fazer um turismo pago pelo cofre italiano? É com isso que a gente tem que acabar. A gente está caminhando já para o final da entrevista, Walter, mas eu queria abordar um outro assunto com o senhor. O senhor se apresentou, né, o senhor é um jurista, inclusive, e trabalhou, me parece que na Operação Mãos Limpas na Itália, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente e que fizesse um paralelo nesse trabalho de combate à corrupção, enfim, essa questão toda, fizesse um paralelo com esse momento que vive o Brasil hoje, com a visão de quem conhece bem os dois lados, quem conhece bem os dois países, em que a gente pode tirar lição? Olha, em primeiro lugar, a Operação Lava Jato é muito maior do que a Operação Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas passou para a história e, atenção, isso é muito importante. Mãos Limpas significou combate à corrupção na política partidária. E lá o financiamento era público de campanhas.
E tem depoimentos, eu tenho comigo, de alguém, por exemplo, que comandava a democracia cristã, que disse: financiamento público de campanha para nós é mera gorjeta. Então nós temos que ficar bem atentos, porque o Brasil sempre vem com essa história. Agora vem o financiamento público de campanha e não vamos ter caixa 2, que lá chama tangente, corrupção. O segundo ponto importante, a Operação Mãos Limpas ocorreu em Milão. Envolveu até o primeiro-ministro, Bettino Craxi, e pergunta-se por que Milão, envolvendo políticos, porque lá não tem foro privilegiado. Outra coisa fundamental, em primeiro grau, Rodrigo, de jurisdição, nós temos aqui um juiz. Temos o Moro, por exemplo, um juiz, órgão monocrático. Na Itália, a Operação Mãos Limpas e o sistema italiano, em primeiro grau, tribunal, são 5. Isso tira e dá mais segurança jurídica, e é importantíssimo que o Brasil pense nisso. Por quê? Porque tendo um tribunal em primeiro grau, se reduz o número de recursos. Vamos pensar no nosso aqui, nós ainda tivemos Moro, estamos no Tribunal Regional, vamos para o Superior Tribunal de Justiça, que tem um monte de recursos internos, e vamos ao Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que a Lava Jato perca força. E até vai perdendo o tempo inteiro. Veja que agora nós temos na chefia da Polícia Federal que não é o delegado, mas é o defensor do presidente da República. Isso não ocorreu lá na Operação Mãos Limpas. Ok, então a gente fica por aqui, agradece a participação do Walter e a você também, Silvana, por ter vindo mais uma vez aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigados. Lembro que eu sou mineira da Gema, tenho cidadania italiana, sou candidata e aceitei a convite do Walter Fanganiello. Eu sou o Walter Fanganiello Mairovich, eu sou mais conhecido por Mairovich, mas a minha mãe é a Fanganiello. Se votarem, e aí é uma coisa importante, tem que marcar o partido, senão o voto é nulo. E o nosso partido é Liberi e Uguali, comandado, candidato a primeiro-ministro, por um juiz antimáfia que foi procurador nacional antimáfia. Obrigado.